que define a vida de uma pessoa? O seu emocional, o seu psicológico, o seu emocional, espiritual. Então, ainda falando da história de Ayrton Senna, depois de assistir a série, já estou assistindo pela segunda vez e acho que vou assistir muitas outras vezes. Existe muita coisa nas entrelinhas. Agora, o que define a vida de uma pessoa? É tudo que a pessoa vive, o que ela acredita, naquilo que ela investe. Essa é a nossa liberdade, a liberdade. E muitas vezes isso passa despercebido por muitas pessoas, mas se você para um pouquinho para pensar na série que você assiste sobre o Ayrton Senna, que para ele só importava mesmo, de fato, na questão pessoal, era estar bem com as pessoas, estar bem com ele mesmo em primeiro lugar. Por quê? Correr para ele era a vida dele. E depois de passar por inúmeros caminhos amorosos, ele começa então um romance com Adriane Galisteu. E por incrível que pareça, foi dentro desse romance, foi dentro deste momento que ele nos deixou, dentro deste momento, vivendo com a Adriane Galisteu. Uma menina jovem, muito jovem, né? Extremamente simples, extremamente autêntica. Quando eu vejo as filmagens dos momentos em que eles passaram juntos, dá uma sensação de leveza, uma coisa boa. Mas quando veio a notícia do que havia acontecido com ele naquele dia fatídico, a tristeza que se abateu foi muito mais do que a tristeza de tê-lo perdido tão cedo, né? Ele era uma pessoa incrível, ele era uma pessoa formidável. E quando dizia Ayrton Senna do Brasil, a gente já ficava, né? Todo mundo vibrava. Ele recebeu muitas vibrações maravilhosas. E ele estava com uma pessoa que ele queria estar, que ele gostava. Ele não era obrigado a ficar com ninguém e ela não seria, não estaria impondo a presença dela na vida dele de maneira alguma. 1 ano e meio é muito tempo, são mais de 400 dias juntos, vivendo os sonhos um do outro. E ele nunca deixou ela de lado, mesmo com a sua vida atarefada, com seus treinos, com tudo. Ele estava sempre colocando ela perto dele, não é? Ele estava sempre fazendo questão de inseri-la naquele contexto. Foi muito bonita a história que eles viveram. Ayrton Senna e Adriane Galisteu foi uma das histórias mais bonitas que eu já presenciei. Só que quando aconteceu aquele acidente e ele foi embora, então aconteceu uma coisa incrível. Quando começaram a passar as cenas do pós-acontecimento e que a gente vê a Adriane Galisteu sendo convidada a se retirar do recinto ali, da intimidade, eu fico pensando o que ela sentiu naquele momento. A melhor parte dela naquele momento estava indo embora. Ela não pôde nem ficar para poder lamentar, para chorar, para desaguar, sabe? Ela não teve essa liberdade. Isso lhe foi tirado. Mas não foi tirado só dela, não. Porque quem parte percebe, quem parte sente, quem parte pode perceber tudo isso ao seu redor. E se ela era, naquele momento, a menina de seus olhos, naturalmente, que quem estava assistindo e tinha um pouco de sensibilidade, assistindo a todas aquelas cenas, podia perceber que havia uma tristeza desse lado e do lado de lá. Desse lado aqui e do lado de lá. Então, muitas pessoas não falaram mais sobre o assunto, outras mais corajosas de manter o assunto ficaram comentando, mas as coisas não mudaram. E a vida foi passando, não é? E essa moça, Adriane Galisteu, se manteve na dela, não é? Com aquela mesma simplicidade. Eu imagino que o sofrimento foi muito grande, porque foi uma história de amor. E se é uma história de amor, quando acontece uma história de amor, esse mundo aqui, a terra, esse mundo aqui e o mundo espiritual, eles continuam em comunhão. Continuam.
Como é que eu posso me desvencilhar, abrir mão de alguém que me fez bem? Isso permanece. Isso é uma coisa que já está mais do que debatida aí na questão espiritual. Então, sempre que a gente pensava que voltava à tona, vinha à tona aqueles momentos, quando alguém lembrava, quando era aniversário da partida dele e tudo, e que alguém postava alguma coisa, aquela música, sempre vinha um sentimento de tristeza, um sentimento de uma coisa incompleta. E agora, com o que aconteceu com a série do Ayrton, então as comportas se abriram. Porque é assim no mundo espiritual. O tempo não é nosso. O tempo não é nosso. Para que o que sentimos, para que se faça justiça em nós e por nós, o tempo é de Deus. Ele guarda cada pedacinho da nossa história, ele guarda tudo e no momento certo, ele coloca aquilo tão visível que costuma ofuscar. E o que aconteceu quando tentaram ignorar mais uma vez esse laço tão importante e amoroso entre eles? Simplesmente isso explode de uma maneira admirável e parece assim que um baú, sabe, há muito tempo fechado a 7 chaves. Então esse baú se abre. Esse baú se abre e a verdade vem florescendo, florescendo, florescendo e tomando dimensões maravilhosas, sabe? Não que isso talvez nem importe mais para ela, talvez ela não quisesse nem falar mais sobre isso, mas foi tentando enterrar uma história que ela brotou feito um carvalho, né? Brotou e agora é difícil de abafar essa árvore frondosa que veio mostrar o outro lado da história. E é bacana quando a gente percebe que as pessoas se sensibilizam tanto que elas, como quando ele ganhava as corridas, agora aqui é como se estivesse ganhando uma grande corrida também, porque quando a verdade aparece, é muito bom a gente estar presente para ver o que aconteceu ao longo do tempo. Não dá para esconder uma história de amor. Não dá. Mais cedo ou mais tarde, ainda que seja em gerações futuras daquela pessoa, aquilo um dia aparece. Alguém conta o outro lado da história. É preciso respeitar a memória dos mortos. É preciso respeitar a memória de quem foi embora. Sabe? Se estava vivendo uma história, nós não podemos ignorar. Porque não é que a história tenha ficado incompleta por causa da partida, mas foi uma história. Todos os dias aquela história tinha princípio, meio e fim. Todos os dias. E resistiu mais de 400 dias, não é? Existia leveza. Isso era dele. Hoje, com certeza, ele está em paz. Com certeza, não é? O carinho de todo o povo brasileiro para com ele. Essa história veio à tona de uma maneira maravilhosa. A série é bonita, só que ela está incompleta. Falta falar de uma história de amor que compõe a vida de todas as pessoas. Todo ser humano gostaria de viver uma história de amor. Alguns não vivem, mas gostariam de ter vivido, gostariam ainda de viver. Então, a história de amor. Ayrton Senna e Adriane Galisteu, ainda que hoje ela tenha outros caminhos, trilhando outros caminhos, ela não podia ser ignorada. Ela faz parte de todo o legado da vida deste campeão. E o universo, ele traz, ele busca até encontrar, ele abre caminho e deixa florescer para poder mostrar como é a vida de verdade. A gente não brinca. A gente tem que ter muito cuidado e muita prudência. É isso aí, Adriane. É o seu momento agora.